Pedro sabe que a sã doutrina produz a estabilidade, a firmeza, a raiz necessária para o crescimento devido ao cristão. Portanto, ele diz: faça planos de guardar dos erros dos falsos evangelhos. Cuidado com tudo que se tem por aí hoje. Tem coisa muito boa na internet, mas tem muito lixo também. Há uma novidade agora, porque há sempre, o diabo ele é malandro. Ele, toda vez quando ele arma uma cilada, pega alguns, depois ele muda de tática. Lembra das pirâmides? As pirâmides só mudam de nome. Vai mudando de nome, é colibri, é isso, é aquilo, e vai mudando, vai pegando alguns desavisados. Assim também é na teologia. Antes era a famosa teologia da prosperidade. Hoje tem uma novidade aí para os crentes, que é a teologia do coach, substituta da teologia da prosperidade. Alguns deixam agora de ser, utilizam agora daquilo que se usava no meio empresarial, no meio em que as empresas utilizavam para motivação empresarial. E aí eu não estou dizendo, separe-se o coach da empresa, eu estou dizendo isso a nível de igreja. E aí você vê um falso evangelho inflamando o coração de parte do povo de Deus. Isso é assustador. Pedro de Pamplona, autor de um texto, ele escreve algo interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas, Pedro de Pamplona: antes de continuar, deixe-me dizer algo que fique bem claro. Acredito na liberdade do trabalho honesto. Se você gosta ou trabalha honestamente com isso, ok, é sua escolha. Por mais que eu tenha críticas a essa prática, aqui entrarei apenas em relação ao coach com a igreja. A minha argumentação é essa: a igreja e evangelho não combinam com o coach e não deve se misturar jamais. Quando isso acontece, temos uma nova TP, ou seja, uma nova teologia da prosperidade, com uma roupagem mais humanista e existencialista, quando a intenção é antropocêntrica, ou seja, a intenção é colocar o homem no centro e não Cristo no centro. Junto com o coach, cresce o chamado empreendedorismo de palco, chamado de EP. Óbvio que eu estou falando aqui algumas coisas que é comum na linguagem empresarial, mas que isso tem entrado dentro da igreja. São os profissionais que trabalham com palestras motivacionais, grandes palestras de coach. Esse mercado tem crescido de maneira assustadora e também há uma série de dificuldades em trabalhar isso dentro da igreja, mas há um ótimo texto escrito por Ícaro de Carvalho, chamado "Por que o empreendedorismo de palco irá destruir você?". O autor ele começa com uma afirmação que capta bem o que eu quero que você entenda. Ele diz o seguinte, abre aspas: o empreendedorismo é a nova religião do homem moderno, materialista, secular. Ele substituiu os santos do seu altar por fotografia de homens bem-sucedidos. Os evangelhos são livros como O Sonho Grande, A Força do Hábito. Ele acredita que de alguma maneira que tudo aquilo irá aproximá-lo do seu objetivo principal, que é sucesso, fama e dinheiro, e de preferência agora. Então essa cultura construída em torno do coach, do empreendedorismo de palco, que em sua maioria é materialista, e o objetivo de muitos que trazem isso para dentro da igreja significa só tem um único objetivo, que é enriquecer, que é buscar o fator principal o mais rápido possível, o seu Deus, o seu mamão, o seu dinheiro. É comum ler e ouvir grandes promessas e ensinamentos sobre como trabalhar menos e ganhar mais. É comum, quando vemos o foco não estando no esforço físico, mas sim buscar um lugar no sol, e que te colocam isso de maneira muito clara:
através de sonhos de riquezas e promessas. Então a TP, dita na teologia como teologia da prosperidade, ou a TC, a teologia do coach, ambas são maléficas e distintas do cristianismo bíblico. Preste atenção, queridos, porque eu sei que nós temos aqui em nossa igreja irmãos que são coach, irmãos que dão palestras motivacionais. Eu quero que você entenda que eu estou dizendo isso para âmbito de igreja. Eu estou dizendo que gente profissional que usa púlpito com mensagens motivacionais, profissionais como coach, iludindo em uma mensagem antropocêntrica. Eu não estou aqui recriminando ou condenando os irmãos que trabalham com isso na sua vida empresarial. Isso é uma profissão digna, justa e excelente profissão. Mas na Bíblia, na igreja, precisa ser vocacionado e não empreendedor. É isso que é o cristianismo bíblico. Cuidado com os profissionais de púlpito. Cuidado com gente muito boa, com uma técnica vocal muito legal, que te atrai no falar, que consegue prender você, mas a vida desse cara é uma vida que não condiz com aquilo que a Bíblia mostra como deve ser. O Deus desse cara, o Deus que ele adora, é único, exclusivamente o Deus Mamon. E gente assim tem usado as escrituras, porém, como Pedro prognosticou, essas pessoas distorcem. Daí a exortação apostólica no versículo 17: amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Planeje ler a Bíblia.